Fala galera, tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma mega revisão aqui de razão e proporção, um dos assuntos mais importantes para a prova do Enem. Vem comigo, o que é razão? Razão, pessoal, em matemática, é a divisão entre duas grandezas. Olha lá, A sobre B é a razão entre A e B. Razão aparece em várias outras matérias. Na química, nós temos a densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Na física, a velocidade, a razão entre a distância e o tempo. Nós temos lá, na matemática mesmo, na porcentagem, a razão A sobre 100, que é bem importante. Tangente, a razão entre o seno e o cosseno, legal? Agora, em geografia, nós temos a escala. A escala é muito importante, O que é uma escala, por exemplo, 3/200? Poxa, o que significa? Significa que 3 unidades de comprimento na maquete correspondem a 200 unidades de comprimento na realidade. Renato, precisa ser em centímetro? Não necessariamente, gente. Agora, o mais importante, a unidade que você escolher para a maquete tem que ser a mesma que você escolher para a realidade. Então, é muito comum ser trabalhado em centímetro, por quê? Porque nos mapas em geografia, eles estão em centímetro, legal? Agora, nem sempre, inclusive, observa, se eu tenho essa escala aqui de 3/200, o que seria uma escala de comprimento? Vamos supor, eu vou falar que são 3 decímetros na maquete, correspondem a 200 decímetros na realidade. Eu escolhi trabalhar com decímetro. Poderia ter escolhido trabalhar com centímetro. Uma coisa muito importante, se eu tenho a escala de comprimento, eu tenho a escala de área e eu tenho a escala de volume. Para eu chegar na escala de área, o que eu vou fazer? Olha que bacana, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, olha, 3 decímetros, se eu elevo ao quadrado, eu vou ter 9 decímetros quadrados, 200 decímetros ao quadrado, 40.000 decímetros quadrados. Repara, eu elevo 2 ao quadrado, 4. 2 zeros ao quadrado, 4 zeros. Tá aqui. 3 quadrado, 3 decímetros quadrados, 9 decímetros quadrados, perfeito? Agora, e se eu quiser a escala de volume? O que eu faço? Eu pego a escala de comprimento e elevo ao cubo. 3 decímetros ao cubo, eu vou ter 27 decímetros cúbicos e 200 decímetros ao cubo. O 2 ao cubo dá 8, 2 zeros ao cubo são 6 zeros. 8 milhões de decímetros cúbicos. Então perceba, se eu tenho uma escala de comprimento, passar para a área é só eu elevar ao quadrado. Então daqui para cá, eu elevei ao quadrado. Quando eu quero a escala de volume, o que eu fiz? Daqui para cá, eu elevei ao cubo. Perfeito? Agora, e se eu quiser voltar, tem como? Tem. Repara, se daqui para cá eu elevei ao quadrado, para voltar eu vou tirar a raiz quadrada. Então olha que bacana, eu venho aqui e raiz quadrada. Na escala de volume, daqui para cá eu elevei ao cubo, se eu quero voltar, eu vou tirar a raiz cúbica. Perfeito? Então toda vez que você tem uma escala, você pode trabalhar com ela, do jeito que você quiser. Você pode trabalhar com escala de comprimento, área ou volume, vai depender do seu exercício. Se o seu exercício te der uma escala normal, que é sempre, quando der escala de comprimento, tá? A não ser que ele te fale escala de área, escala de volume, tirando isso, a escala é de comprimento. Poxa, se o cara pede no exercício uma área, você pode trabalhar com a escala de área. Se ele pede um volume, com a escala de volume. Tudo bem? Então é bem importante a gente ficar atento a isso aqui. E chamo muita atenção para isso. Você escolhe a unidade a ser trabalhada. Agora, uma outra coisa que é bem interessante. Vamos supor, você tem 3 decímetros estão para 200 decímetros. Se você quiser transformar esse 200 decímetros aqui, às vezes, em metro, você pode falar 3 decímetros está para 20 metros. Não é escala, porque para ser escala essa unidade é igual a essa, mas é uma conversão.
Às vezes, na maquete você tem as medidas em centímetro, mas na realidade você quer em metros, então você pode trabalhar. Tranquilo? Agora, beleza. O que é uma proporção? Uma proporção, nada mais, nada menos, é uma igualdade entre duas razões. Então, olha que legal. A está para B é igual a C para D. Ou seja, ali eu estou dizendo que A está para B, assim como C está para D. Ou seja, a razão A sobre B é igual à razão C sobre D. Então vem comigo, se essa razão é igual a essa, eu posso multiplicar cruzado. A vezes D igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Numa proporção, A e D são chamados extremos, B e C são chamados meios. Legal? Agora, tem uma coisa muito interessante numa proporção, que é o seguinte, repara, às vezes você está trabalhando com uma proporção assim, olha, x está para y, assim como 3 está para 5. Legal? E aí, você precisa descobrir quem é o x e quem é o y de uma maneira rápida. Olha o que eu posso fazer. A primeira coisa, essa proporção aqui, eu posso trocar e escrevê-la assim, olha, x está para 3, assim como y está para 5. Concordam comigo? Repara, eu troquei o 3 e o y de posição. O 3 passou dividindo e o y passou multiplicando. Então ficou x sobre 3 é igual a y sobre 5. Essa proporção é equivalente a essa? Sim, porque se você multiplicar cruzado, o resultado vai dar o quê? O mesmo, 5x igual a 3y. Legal? Agora, tem um macetinho que a gente usa, que é a constante de proporcionalidade nesse tipo de exercício. Olha que legal. X está para y, assim como 3 está para 5. Fui lá e mudei, x está para 3, y para 5. Chego aqui, ó, e chamo isso de uma constante k. E aí, se x para 3 é igual a k, eu descubro que o x é 3k e o y é 5k. Repara, se você pegar 3k e dividir por 5k, claramente você encontra 3/5. Essa é uma ideiazinha legal, sabe, pessoal? Para quando a gente está trabalhando com exercícios, né? Onde aparecem razões, igualdade entre razões, que são as proporções. E aí, ao invés de ficar trabalhando com frações, você traz o problema para a constante de proporcionalidade. E isso ajuda muito nas suas contas. Legal? Então tá, razão, proporção. Agora, grandezas diretamente proporcionais. Esse é um negócio muito importante que a gente tem que guardar. Isso cai em todas as provas. Olha que legal. Y é diretamente proporcional a x, se somente se y sobre x é uma constante. Olha que legal, gente. Muitas vezes a gente pergunta para o cara, defina grandezas diretamente proporcionais. Aí ele vai lá e fala, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Isso não está correto. Ele precisa falar que se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui, na mesma proporção. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica também. Se uma quadruplica, a outra também. Se uma reduz a terça parte, a outra também. O que acontece com uma, acontece com a outra. Agora, a definição legal é, se elas são diretamente proporcionais, o meu DP é diretamente proporcionais, é a razão entre elas ser uma constante. Gente, se a razão entre elas é constante, imagina, se o y dobra, vira 2y, o que tem que acontecer com o x para continuar dando k? Ele tem que virar 2x, que aí o 2 corta, eu continuo com o meu k. Tá vendo? Se o y reduz a metade, o x também. Então lembra, o que acontece com a uma, acontece com a outra. Automático. Legal? Agora, o que é mais bacana, né? Saber essa definição? Temos, sim, com certeza, grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Consequência, uma aumenta, a outra aumenta, uma diminui, a outra diminui, na mesma proporção. Legal. E como é que é o gráfico desse tipo de grandeza? Olha que legal a brincadeira.
Se y sobre x é igual a k, repara comigo, quem que é o y? Passa o x multiplicando, ó, ele é kx. Poxa, a função, né, y é igual a kx. A grandeza y é igual a k vezes uma constante, vezes o x, desculpa, o k é a constante. Então, olha, se o y é kx, isso aqui é uma função afim. E a função afim, o gráfico é uma reta. Lembra da função afim? Ax mais b. Aqui o a é k e o b é 0. Então é uma reta saindo da origem. Tá aqui, ó, uma retinha. Então é muito importante você lembrar disso, porque tem várias aplicações disso em outras. Olha um exemplo na química. Se você pega uma transformação isobárica, que a pressão é constante, beleza? Temperatura e volume são diretamente proporcionais. A razão é constante. Se você pega uma isovolumétrica, o volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Isso é muito, muito legal. Agora, gente, o que acontece? Vem comigo. Quais são os exercícios clássicos, né? Você vai pegar uma certa quantia e vai distribuir em partes diretamente proporcionais a alguma coisa. Como assim? Olha o exemplo que eu estou te dando aqui, olha. Dividir R$351 em partes diretas a 2, 3 e 4. Olha para você ver, aqui eu tenho um esqueleto. Como é que eu posso melhorar isso aqui? Uma herança de R$351 vai ser dividida em partes diretamente proporcionais à idade de 3 crianças. Arnaldo, de 2 anos, Bernaldo, de 3 anos, Cernaldo, de 4 anos. Determine a quantia que cada criança vai receber. Olha para você ver. Essa é uma questãozinha que está refletida aqui. Como é que nós vamos fazer? Olha que legal. Vamos chamar essas partes, né, de x, y e z. Legal? Nota, se x, y e z são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, vamos usar a definição. A razão entre elas é constante. Então, olha o que eu vou fazer. Olha, eu vou falar que x está para 3, x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 4. Uma outra informação forte que eu tenho é que se eu somar x mais y mais z, o resultado tem que dar 351. Concorda? As três partes somadas dão o todo. E aí, como que a gente sai disso aqui? Poxa, x está para 2, y está para 3 e z está para 4. Olha o macetinho, o truquezinho da constante. Um macete muito poderoso, um macete mega importante. Ou seja, vamos chamar isso aqui de K. X sobre 2 é igual a K, significa que o x é igual a 2K. Y sobre 3 é igual a K, o y é 3K. Z sobre 4 é igual a K, o z é 4K. Olha que legal. Ao invés de eu trabalhar com as letras x, y e z, eu trabalho apenas com a constante de proporcionalidade. Sacaram a jogada? E aí, o que nós vamos fazer? De posse do x, y e z, e da equação envolvendo os três, nós vamos substituir 2K mais 3K mais 4K é 351. 9K é 351, o K vai dar 351 dividido por 9. Quem quer 351 dividido por 9? 35 por 9 vai dar 3, 27, sobra 8. E aí nós vamos ter 81 dividido por 9 dá 9. O nosso K é 39. Achado a constante de proporcionalidade, poxa, eu achei quem é x, quem é y e quem é z. Vem comigo, automático, o nosso x é 2 vezes 39, 78. O nosso y é 3 vezes 39,
117 e o nosso Z é 4 vezes 39, que vai dar 156. Claramente, se eu somar essas três parcelas, eu vou voltar em 351. E o mais legal, né, gente? 78 dividido por 2 é igual a 117 dividido por 3, que é igual a 156 dividido por 4. Porque grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Pegou? Então, ó, é muito importante esse tipo de exercício e a gente não deve errar em hipótese alguma. Agora, existe uma coisa muito bacana e que às vezes, sabe, a gente ganha muito tempo, principalmente quando for divisão em partes diretas. Olha que legal, né? Repara, x está para 2, y está para 3, z está para 4. Eu posso, às vezes, ao invés de usar a constante k aqui, eu posso falar isso aqui também, ó, que a soma x mais y mais z está para 2 mais 3 mais 4. Olha que interessante, essa soma é 351, eu teria 351 sobre 9, que dá exatamente o 39. Sabe qual que é a ideia disso aqui? Imagina que você tenha dois triângulos, um de lados 2, 3 e 4 e o outro de lados x, y e z. Esses triângulos são semelhantes, então o que a gente fala? Um lado está para o outro, um lado está para o outro, um lado está para o outro, e o que é a soma dos lados? É o perímetro. Perfeito? Então, essa parte, né, ela aparece na semelhança, teorema de Tales, nos probleminhas de divisão em partes proporcionais, e isso é muito importante. Beleza? Agora, gente, vem cá comigo. E se for grandezas inversamente proporcionais? É aqui onde está o maior problema dos alunos. Porque quando nós fazemos a divisão em partes diretas, olha para vocês verem, a maioria das pessoas nem fazem isso aqui. Elas vão direto, eles simplesmente fazem isso. 351, é dividido em partes diretas a 2, 3 e 4. Ele vai lá e soma 2 mais 3 mais 4, 9 e divide. Ele acha constante, às vezes, até sem saber o que ele está fazendo. O que ele está fazendo está aqui, ó. É isso que eu acabei de te mostrar. Tranquilo? Mas para direta fica fácil. E agora, e quando é inversa? Né? Como que eu vou fazer? Poxa, repara, eu vou fazer o mesmo exercício aqui, mas antes nós vamos definir. Definimos grandezas inversamente proporcionais como? Olha o que muita gente fala. Uma aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. Perfeito, mas elas têm que manter uma coisa, sabe? Constante. E o que vai ser essa coisa? Olha que legal. Quando na direta é a razão, na inversa é a multiplicação. Observa, y é inversamente proporcional a x, se somente se o produto delas é constante. Ou seja, diretamente proporcional, a razão é constante. Inversamente proporcional, o produto é constante. E se o produto é constante, olha o que nós vamos ter. Olha que legal, como é que a coisa muda. Ó, y vezes x é igual a k. Então, quem que é o y? Ele é k sobre x. Essa, gente, ela é uma função diferente, sabe? A função k sobre x, ela não é uma função afim, porque função afim é da forma ax mais b. Essa funçãozinha aqui, ela é uma hipérbole. Na verdade, a gente já está, geralmente nós pegamos grandezas positivas, isso aqui é um ramo de hipérbole. Toda hipérbole, ela possui dois ramos, sabe? Aqui, geralmente, a gente está trabalhando com grandezas positivas. E como é que é esse gráfico? Repara, é muito comum, ó, o aluno achar que é isso. Que aí ele pensa, né? Ó, uma está aumentando, a outra está diminuindo. E isso está errado, porque isso aqui não é uma função afim. Então não pode ser reta, né? Aqui nós temos uma hipérbolezinha, que é exatamente uma funçãozinha assim, ó. Né? Um exemplo clássico que você tem
de hipérbole. Transformação gasosa, transformação isotérmica, quando a temperatura é constante. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Uma outra clássica da física, a lei de Coulomb, que você tem força e distância. A força é inversamente proporcional, lembra? Ao quadrado da distância. Então nós temos as hipérboles. Ramos de hipérbole, porque, novamente, a hipérbole, né, ela tem um ramo aqui, ó, e o outro aqui embaixo. Aqui seria usando x e y negativos, mas a maioria dos exercícios nós estamos trabalhando com grandezas positivas, tudo bem? Agora, olha que interessante o nosso exercício. Dividir R$ 351 em partes inversas a 2, 3 e 4. Então, repara, como que eu vou pensar? Vamos lá, vamos chamar aqui as partes. Essas partes nós vamos chamar de x, y e z. E aí, nós vamos para a definição. Mas a primeira coisa já tem que estar aqui, ó. Se eu somar x mais y mais z, isso tem que dar 351. Legal? Agora, vamos para a definição. A definição, o que nós temos? X é inverso a 2, y é inverso a 3, z é inverso a 4. O que é constante? O produto. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 2x é igual a 3y, que é igual a 4z. Isso igual a isso, nós chamamos isso de K, que é a constante de proporcionalidade. Agora, olha que coisa interessante, pessoal, muito bacana. Repara, muitas vezes, né, o cara pensa assim, poxa, esses caras são inversamente a 2, 3 e 4. Se eles são inversamente a 2, 3 e 4, eles vão ser diretamente aos inversos de 2, 3 e 4. Aí o cara faz assim, ó, x sobre meio é igual a y sobre 1/3, que é igual a z sobre 1/4. E ele chama isso de K. É muito comum, mas observa, o que é x dividido por meio? É 2x. O que é y dividido por 1/3? É 3y. E o que é z dividido por 1/4? É 4z. Perceberam? Então, eu gosto muito que você saiba a definição, porque é isso que eles precisam. Não é, né? Aqui, funciona? Funciona. Se você é inverso a 2, você é direto ao inverso de 2. Sacou? Se você é inverso a 3, você é direto ao inverso de 3. E se você é direto a 4, inverso a 4, você é direto ao inverso de 4. Agora, eu prefiro que você lembre da definição. Legal? E aí, novamente, ó, 2x é igual a k, o x é k sobre 2, 3y é igual a k, o y é k sobre 3, 4z é igual a k, o z é k sobre 4. O que é a parte chata? É que enquanto aqui a gente soma números bonitinhos, aqui nós vamos estar somando frações. Agora repara, vamos lá, k sobre 2 mais k sobre 3 mais k sobre 4 é 351. Agora, uma coisa é super importante da gente perceber. Olha que legal. Aqui nós fizemos a divisão em partes diretas, concorda? Como o x era direto a 2, o y a 3 e o z a 4, o z é maior que o y, que é maior que o x. Claramente, isso foi mostrado. Agora aqui é o contrário, né? Se o x é inverso a 2, o y é inverso a 3 e o z é inverso a 4, poxa, quem que vai ser o maior de todos? O x. Depois o y e depois o z. Agora, o chato é essa conta. Vamos fazer a continha. Vamos tirar o MMC de 2, 3 e 4. Esse MMC dá 12. Então, repara em não fazer muita conta. 12 por 2, 6, 6K. 12 por 3, 4, 4K. 12 por 4, 3, 3K. E do lado de cá, eu vou deixar 351 vezes 12, sem multiplicar. Junto, 13K é 351 vezes 12,
e aqui agora eu torço para a coisa ficar legal. O 12 não simplifica com o 13. O 12 e o 13 não simplificam, mas o 351 simplifica por 13. O que é 351 dividido por 13? Ó, você vem cá escondidinho e divide isso por 13. Vai dar 2, 26, sobra 9. 91 vai dar 7 e sobra 0. Esse cara é 27 e esse cara é 12. Repara, não faz sentido você multiplicar, porque aqui você vai ter que dividir, ó. Repara, mas vamos deixar aqui o K. 27 vezes 12 é 10 vezes 27, 270, 2 vezes 54, então dá 324. Mas observa, sem mexer nesse valor, eu posso deixar apenas aqui. Vamos agora pegar o K e dividir por 2. Olha, esse cara por 2, ó, 12 por 2 é 6. Então é 6 vezes 27. 6 vezes 27, 162. Claro que seria pegar também o 324 e dividir por 2. Então o meu x aqui vai dar 162. Aqui vou pegar o 324 e dividir por 3. O meu y é 108. E aqui eu vou pegar o 324 e vou dividi-lo por 4. Eu vou chegar no z igual a 81. Claro que se eu somar essas três quantias, eu chego em 351. E como era de se esperar, repara, o x foi maior que o y e maior que o z. Olha, um erro muito comum, tá? Muito comum que o aluno comete é pedir o exercício em partes inversas. Ele chega, faz em partes diretas, como se nada tivesse acontecido, acha os valores. E depois ele troca, fala que esse aqui é 78, de cá é 156. Não, não. Olha lá, são valores o quê? Diferentes. Sacou? Então, olha, o que a gente tem que lembrar? Grandezas diretamente proporcionais. A razão entre elas é uma constante. Beleza. Se a razão entre elas é uma constante, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui, na mesma proporção. Legal. O gráfico é uma reta, porque elas funcionam como uma função afim. Grandezas inversamente proporcionais, o produto delas é constante. Se uma aumenta, a outra vai diminuir. Se uma diminui, a outra aumenta. Tipo, se uma triplica, a outra reduz a terça parte. Se uma reduz a metade, a outra dobra. Isso é muito importante para a gente guardar. E o gráfico é o quê? É um ramo de hipérbole. Perfeito? Então, ó, é uma parte muito importante da matemática e que vai aparecer em todas as provas que você fizer. Legal? Então é isso aí, galera. Um abraço, até mais.